Para você do Instagram, continue assistindo, nós vamos falar sobre 3 maneiras de você controlar os seus pensamentos. Fique com a gente aí. Você do Instagram. Olá, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber vocês em mais um dia, mais uma noite especial. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Vai aí compartilhando já essa live, vai convidando os teus amigos, você que está no Instagram, você tem essa pipazinha aí de baixo, vai convidando o povo para estar conosco, vai enviando essa live para os teus amigos e depois clique aí em concluir e vai estar mandando então essa live para todos os teus amigos. Olá, aqui é Uriel Pedroso, eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. Eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre controle dos pensamentos. Na live de hoje nós queremos conversar com você e descobrir 3 maneiras incríveis de você controlar a sua mente e também os seus pensamentos. Que tal, hein? Fala para mim de qual lugar do país você já me assiste, vai compartilhando, convidando os teus amigos para estar conosco também, porque essa live nessa noite promete. Talvez você não tenha nenhum problema com os teus pensamentos, mas eu tenho. Os pensamentos, eles surgem na nossa mente, ou ele surge na minha mente sem a minha permissão, mais rápido do que um mosquito, ele acaba picando aí a minha pele em uma tarde sufocante de verão. E hoje, nessa região aqui, hoje está muito quente, e quando a gente olha para isso, é exatamente o que acontece com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vêm muito rápido para a nossa vida, sem a nossa permissão, e são como se fosse um mosquito realmente picando aí, sem a nossa permissão, numa tarde de verão. E o Descartes, o pai da filosofia moderna, ele apontou tanto para características distintas dos seres humanos, quanto para a maior maldição dos seres humanos, quando ele fez uma famosa declaração. Olha que declaração aqui de Descartes. Ele disse assim: eu penso, portanto eu sou. Eu penso, portanto eu sou. Lembra que muitas vezes eu falei aqui para você sobre a questão de criar identidade. O perigo que existe da criação de identidade, o perigo que quando você começa a focar muito na foto do filme, e ao focar na foto do filme, você então acaba indo para uma situação em que isso cria identidade, e ao criar identidade, é como se você estivesse refletindo aqui essa frase aqui de Descartes na sua vida. E que frase é essa? Interessante, eu penso, portanto eu sou. E é incrível isso, né? Tudo assim como imagina, será. O próprio livro dos cristãos, a Bíblia, já fala sobre isso. Assim como imagina na sua alma, será. E é muito forte essa questão. E o fato de você e eu podermos pensar, refletir sobre o passado, imaginar o nosso futuro, até mesmo ter a consciência de nossa própria consciência, é aquilo que nos distingue dos humanos, nós humanos, né? De outros animais. Então, distinguir o ser humano de outros animais é exatamente aqui a capacidade que nós temos para refletir, tanto no passado como no futuro, até mesmo ter a consciência, né? Até mesmo ter consciência mesmo sobre a questão da nossa própria consciência. Isso acaba então nos distinguindo. E hoje nessa live a gente vai falar aqui sobre 3 maneiras incríveis de você controlar aí a sua mente e também aí os seus pensamentos. Então, papel e caneta na mão, vamos trabalhar aí muito forte então aí nessa live no dia de hoje. E eu queria então que você estivesse tomando nota. Você que é acostumado a anotar, vai fazer bem para você ter essas anotações. O fato é o seguinte, quando a gente olha para esse tipo de coisa aqui, o fato é que eu e você podemos pensar, podemos refletir e tantas vezes lamentar o passado, imaginar também e tantas vezes temer o nosso futuro. E muitas pessoas têm medo do futuro e até mesmo de sermos inconscientes de nossa própria capacidade de sermos conscientes. E a maior maldição com a qual os humanos vivem é tentar escapar de quase, de todas essas coisas de forma contínua.
Em outras palavras, os nossos pensamentos podem ser os nossos melhores amigos ou os nossos piores inimigos. E aí vale a pena a gente parar um pouquinho nessa live e fazer com que você pense, com que você reflita, com que você pare por um instante e comece a imaginar, será que vale a pena realmente todas essas coisas que estão dentro de mim? Esses pensamentos que estão indo e estão voltando, esses pensamentos que estão me machucando, esses pensamentos que têm maltratado você, qual é a força que esses pensamentos eles estão tendo dentro de você? Porque os nossos pensamentos eles podem ser os nossos melhores ou piores amigos ou inimigos. E os teus pensamentos têm sido inimigos? Os teus pensamentos têm sido amigos? Qual é o ibope que você está dando para dentro da sua mente, para esses pensamentos que estão florescendo dentro de você? Ou seja, até o que está dentro, isto é, sua mente, até que o que está dentro, ou seja, a sua mente, seja algo corrigido, o mundo externo, isto é, como nós percebemos a nossa a experiência do mundo ao nosso redor, será um mero reflexo dele, então. Em outras palavras, se o mundo ao seu redor é para você um lugar hostil, odioso, assustador, cheio de julgamentos, por que isso acontece? Porque se você parar um pouquinho e pensar, o que é o mundo para você? O que é o mundo para você? E aí você começa a olhar que o mundo, ou você começa a imaginar e acreditar que o mundo é um lugar hostil, que o mundo é um lugar odioso, que o mundo é um lugar assustador, que o mundo é um lugar cheio de julgamentos. Por que isso está acontecendo? Você já procurou saber o porquê? É assim que o mundo realmente é? E são perguntas, né? Ou é assim que você realmente é? Então você está enxergando o mundo de uma forma hostil, de uma forma odiosa, você está enxergando o mundo como algo cheio de julgamentos. Por que isso está acontecendo? Você já procurou descobrir por quê? É assim mesmo que o mundo é? Ou é assim que você realmente tem sido? Você é. Frequentemente a gente acaba projetando no mundo, assim como em outras pessoas, pensamentos e emoções aflitivas e negativas que nós não podemos admitir, ou nós nos recusamos a reconhecer. Então nós acabamos projetando no mundo e acabamos projetando nas outras pessoas aquilo que realmente nós nos tornamos, aquilo que realmente a gente é. Então é algo preocupante. Cada vez mais eu estou convencido de que você e eu, nós criamos o mundo em que nós vivemos. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou cada vez mais convencido em relação a isso. Os psicólogos, que a gente chama de psicólogos pop, eles sugerem levianamente algo interessante que eu queria compartilhar com você. E eles dizem assim, ó, mude a maneira como você vê as coisas e as coisas que você vê mudam. Então mude a maneira como você vê as coisas e as coisas que você vê mudam. Interessante isso, né? Embora isso seja verdade, o problema para a maioria das pessoas é como mudar os seus pensamentos negativos e as emoções aflitivas que são sua consequência inevitável. Então, como que a gente muda os nossos pensamentos negativos e essas emoções aflitivas que nos maltratam, que nos machucam a cada instante, sendo que ela é uma consequência inevitável? Como que a gente faz para mudar isso? E aí a grande pergunta é, quer mudar seu mundo interior? Quer mudar seu mundo interior? Quer controlar a sua mente e também os seus pensamentos? Responde para mim aí, você quer controlar o seu mundo interior? Essa guerra que acontece dentro de você? Você quer controlar a sua mente? Você quer controlar os seus pensamentos? Coloque para mim aí na live, sim, não, talvez. Coloque para mim aí o que você pensa sobre isso. Você que está chegando agora no Facebook, não esqueça de compartilhar para que chegue ao maior número de pessoas, para a gente trabalhar agora com o algoritmo então das mídias sociais. Você que está aí no Instagram, aperte esse aviãozinho, convide pelo menos 5 amigos teus agora, envie para eles e coloque em concluir para que essas pessoas recebam também, por gentileza, para mais pessoas estarem com a gente. Então a grande pergunta que eu fiz, quer mudar o seu mundo interior? Quer melhorar, quer controlar a sua mente? Bem como também os teus pensamentos? Então tome nota nessa noite, porque nessa live a gente vai falar sobre 3 coisas importantes para que você então controle aí a sua mente e os teus pensamentos também.
Eu já falei bastante para você em outras lives, a gente vai falar hoje de novo sobre um dos primeiras dicas aqui. E dentro do GPS emocional acontece na prática, mas aqui nas lives também a gente já fez na prática. E eu queria que você então prestasse atenção. Então, a primeira dica agora para você controlar a sua mente e os teus pensamentos é fazer uso da meditação diariamente. Algumas pessoas também poderiam dizer a questão da oração. A oração também é importante e se você tem o hábito de orar, ore bastante, né? Cultive aí o contato com o seu Criador, com Deus, na prática da oração. Mas a dica que eu quero te dar aqui tem a ver aqui com meditação diária, ou seja, medite diariamente. Se você é uma daquelas pessoas que rapidamente você acaba se desculpando por ter tentado meditar e você descobriu que ela não funcionou para você, esse é o primeiro pensamento que você precisa mudar. Por que não funcionou para você? Por que para você não está dando certo? Por que você não está conseguindo? Será que você está aplicando aquilo que realmente é necessário aplicar para que você consiga? Por que não é assim? Muito do nosso pensamento é apenas isso é errado. Enganador. E a pessoa mais enganada é o próprio enganador. Ou seja, a mente está tentando te enganar e você acaba sendo pior ainda nesse sentido. Você pode aprender a meditar e você deve fazer isso cada vez mais, procurar aprender. Se você quer aprender a controlar os teus pensamentos, ele passa pela questão da meditação. E a meditação você pode usar, hoje em dia existem muitas, você tem dentro do GPS emocional, acredito que são 3 tipos de meditação, uma para controle emocional, a outra meditação é para dormir e uma outra lá, eu não lembro agora, não me recordo, mas assim, pelo menos acho que tem 3 lá dentro. Mas hoje você encontra muito. Mas a meditação em si, você pode simplesmente focar na sua respiração. Você tem que estar num ambiente que seja o mais tranquilo possível e nesse ambiente, quando você for meditar, você foca na respiração, ou seja, o ar que está entrando para dentro do teu pulmão e o ar que está saindo. Então eu até já te ensinei aqui nas lives que uma das melhores maneiras para respirar é você tampando uma narina, porque entra mais oxigênio para o teu pulmão. Nosso pulmão ele tem uma capacidade de receber ar, uma capacidade aí de 5,5 litros de oxigênio, e a maioria de nós respiramos errado, não sabemos respirar, e a gente fica respirando assim, ó, e a gente não desenvolve a elasticidade do nosso pulmão, ou seja, puxando o ar, enchendo o nosso pulmão como deveria ser, e a gente respira errado. Então uma das maneiras é você esvaziar o pulmão, joga para fora, tampa uma narina e puxa o ar lenta e profundamente. Mas tentando encher a barriga, entende? Como se fosse uma bexiga, porque muita gente acaba usando muito aqui o tórax e você precisa usar o diafragma. Então, você solta o ar e aí quando for encher, tenta ver se a sua barriga está subindo, como se estivesse enchendo um balão, enchendo uma bexiga. Segura aí por uns 3 segundos e solta o ar. E dentro da prática da meditação, você começa a se controlar aí na respiração. Como o ar está entrando, como o ar está saindo. E você pode fazer uma meditação simples, que pode ser uma meditação de gratidão. Enquanto você respira, você repete palavras mentalmente que você é grato. Você é grato pela vida, você é grato pela saúde, você é grato pelos teus filhos, você é grato pelo cachorrinho, pelo periquito, pelo papagaio, pelas amizades, sei lá. Você pode estar repetindo coisas. Sou grato porque a minha mente é saudável, sou grato porque eu tenho saúde emocional. Você está conseguindo entender? Então, uma prática de meditação poderia ser isso. Outra tem a ver aí com a questão da atenção plena. Você continua respirando, sente também o ar entrando, o ar saindo e você se concentra em coisas da sua casa. E você pode olhar lá 2 ou 3 objetos e você tentar olhar para esses objetos, qual o tamanho deles, como que eles são, que cor eles são, entendeu? Isso tem a ver com meditação plena. Ou pode fazer uso de meditações guiadas também, que tem tanto dentro do GPS emocional, se você é aluno do GPS emocional, se não é, meditações aí também no YouTube, você encontra meditações guiadas que podem estar te ajudando também. Então uma das práticas, se você quer controlar os teus pensamentos, quer acalmar a sua mente, é a prática da meditação diária. Todos os dias passar um tempinho em meditação. E eu te expliquei 2 tipos de meditação e falei de uma terceira aqui que você pode fazer uso aí e que ela é muito interessante.
A segunda dica para você controlar a sua mente e também os teus pensamentos: observe os seus pensamentos. Eu já falei, essa foi uma das dicas que eu dei lá nas primeiras lives que a gente teve, para você pegar um papel e uma caneta. Então você pega um papel em branco e se você tem muitos pensamentos negativos, pensamentos acelerados, essas coisas acontecendo constantemente, pensamentos depreciativos, papel e caneta na mão e você anota. Porque pensamentos negativos, para você ter uma ideia, nós temos em média entre 40 e alguns estudos falam em 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos. E pensamentos que estão indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e a maioria deles negativos. E se eles têm poder para ir e vir, significa que eles não te pertencem. Eles não deveriam estar dentro de você, mas você está permitindo que eles vão e voltem. Então você pega papel e caneta e você começa num processo de identificação dos seus pensamentos. O que eu estou pensando? E aí eu já falei para você aqui que os pensamentos eles se transformam em sentimentos, os sentimentos eles mexem em duas áreas. Eles mexem nos comportamentos, que o comportamento pode ser depreciativo contra você, ou seja, você pode se cortar, se maltratar e até tirar a própria vida, ou os pensamentos agora pode virar um comportamento negativo contra uma outra pessoa, ou ele mexe na parte fisiológica. No exercício, quando você pega papel e caneta, e quando você começa a observar esse tipo de pensamento, que ele está indo e está voltando, ele tem um padrão, ele é depreciativo, ele está te jogando para baixo, ele está fortalecendo as tuas crenças autolimitantes, ele está te desvalorizando. Então você anota mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar aí que você está tendo um pensamento aí relacionado a uma mulher que pegou e beliscou seu filho, e ela machucou seu filho, beliscou lá sua criança. Então, isso já faz aí, sei lá, uns 3 meses, mas o pensamento está indo e está voltando, ou seja, ele está indo e está voltando na mente, esse tipo de pensamento está vindo para você, e você agora começa a fazer um exercício de identificação. Então, você anota qual é o pensamento. O pensamento é que a mulher pegou e beliscou meu filho. A partir desse instante que você anotou, qual é o tipo de sentimento que eu estou tendo? O sentimento que eu estou tendo, esse sentimento faz com que eu fique com raiva dela, com que eu fique com ódio dela. Então você toma nota e anota, eu estou com raiva dessa pessoa. Aí ele vai fazer o quê? Esses pensamentos, eles se tornaram sentimentos e eles agora vão para 2 lugares. Ele vai para uma parte comportamental, nessa parte comportamental você identifica para que lado ele está indo. Então se ele está indo, por exemplo, para agressividade contra ela, então você anota: tô com vontade de matar ela, tô com vontade de pular em cima dela porque ela maltratou meu filho. Não, é um outro sentimento que eu tô tendo em relação a mim. Se foi para a parte fisiológica, o que está acontecendo com você? Eu tô tendo palpitação do coração, eu tô tendo sudorese, ou seja, suor excessivo. Então observe os teus pensamentos, não julgue, mas observe quantas vezes um pensamento surgiu em sua mente. Esses pensamentos que eles estão indo e estão voltando. Digamos que algum tipo de pensamento crítico sobre, sei lá, um colega de trabalho, ou mesmo até o seu parceiro, seu cônjuge em casa, instantaneamente você pula para o modo julgamento em relação a eles. Mas depois encontra falhas, você mesmo encontra falhas por pensar algo negativo sobre a outra pessoa. Então, a ideia que eu sugiro para você, e ela acaba sendo uma solução alternativa para pensamentos indesejados, em vez de você então rejeitá-los rapidamente e depois acabar se julgando severamente por tais pensamentos, comece com a premissa de que os pensamentos não são tão certos, não são certos ou são errados, eles simplesmente são. Então, quando você entra num processo, pessoas que têm pensamentos negativos, lembre de um detalhe: pensamentos estão indo e estão voltando. Essa força que ele tem de ir e voltar significa que ele não te pertence, ele está dentro de você. E a gente já viu em muitas lives que a gente falou aqui sobre a mente humana. Deus, quando criou o ser humano, ele te deu de presente uma mente maravilhosa, que ela tem um poder incrível, mas nós não sabemos usar o poder da nossa mente. O dia em que as pessoas aprenderem a usar o poder da mente que foi dada por Deus, elas nunca mais serão escravos de homens, de mulheres, de instituições, de igreja, seja lá o que for. A pessoa será livre emocionalmente, e é assim que Deus quer que você seja. Mas nós amargamos, nós sofremos, porque existe uma grande carga de lixo emocional dentro de nós que foi produzido de forma voluntária ou involuntária,
ou foi descarregada sobre nós por pessoas que têm lixos emocionais na sua vida e nos maltratam, nos machucam. E todo esse lixo emocional, ele fica no nosso inconsciente e ele acaba vindo para a nossa vida. E Deus colocou na mente do ser humano o córtex cingulado anterior, que ele serve para frear as nossas emoções, que ele fica meio na base mediana do nosso cérebro, mas ele trabalha em segundo plano, ou ele está desativado pelas lutas, as cargas, os traumas, os bloqueios emocionais, e ele passa, essas emoções negativas, elas passam e estouram no nosso subconsciente, que é a biblioteca nossa, e eu falo carinhosamente, e arrebenta na nossa vida e traz uma série de dificuldades e uma série de problemas. Então, quando você olha para isso, entenda que os pensamentos, você não entre na questão do julgamento se é certo ou é errado, mas simplesmente observe, escreva. E é o que faz, na realidade é o que você faz com os teus pensamentos, que você introduz certo ou errado neles. Em outras palavras, né, nas palavras inclusive de Martinho Lutero, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. O que você pode fazer é impedir que ele construa ninho, então, no seu cabelo. Então, Martinho Lutero tem uma frase bem interessante: você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir, então, que eles façam ninho nos teus cabelos. Como? Observando os teus pensamentos. Isso é chamado, para você ter uma ideia, de presença testemunha. É mais ou menos como testemunhar um acidente e depois denunciá-lo às autoridades. Então, seja observador dos seus próprios pensamentos, mesmo aqueles que te assustam. Lembrando que eu sempre repito em todas as nossas aulas, você não é os teus pensamentos. A terceira dica aqui agora, então, e última dessa noite, é cultive o espaço entre os pensamentos. E é muito interessante quando a gente olha para isso, porque, em outras palavras, à medida que você se treina para ser um observador de sua mente, os seus pensamentos... e os seus pensamentos, né, tanto mente como pensamentos, você está, na verdade, fazendo algo incrível. Você está cultivando aquilo que os orientais eles chamam de consciência primária, que está por trás de todo o pensamento. E esse espaço entre notas, como disse Claude Debussy, quando ele falou sobre a música, né? Se não houvesse espaço entre as notas de uma partitura musical, os sons que nós iríamos ouvir, eles seriam sons ininteligíveis, sem sentido e até mesmo irritante. Então, para você ter uma ideia, numa pauta ou numa partitura musical, você tem espaços, né? E esses espaços que existem faz com que o som fique belo, que o som fique prazeroso, que o som seja algo que a gente entenda, que tenha sentido e que não seja algo irritante. Se ele fosse tudo grudado, seria algo terrível. Então, esse espaço é o lugar para a paz interior, é o que alguns chamam de consciência pura. Então, todos nós precisamos ter espaços também para ter a consciência pura. Aqui, ó, a ideia de você esvaziar a sua mente de pensamentos é de alguma forma aterrorizante para muitas pessoas que estão acostumados a ter noções equivocadas que são nossos pensamentos e que a cada momento deve ser preenchido com um pensamento. Então, tem gente que não gosta do vazio, né? Tem gente que não gosta do silêncio mental e ela sobrecarrega a mente dela. E isso vai te ajudar bastante quando você ir para a prática da oração, como eu falei no começo, ou a prática da meditação. A meditação ela tem um poder muito grande para fazer você ter esses espaços mentais, para que a sua mente tenha espaço, então, para te trazer aí a consciência pura tão necessária. E essa ideia de esvaziar a mente de pensamentos, ela assusta muitas pessoas, porque elas entendem ou têm noções equivocadas de que esses pensamentos tem que ter, todo momento tem que a mente estar pensando. Porque até tem um ditado que na realidade ele virou uma crença autolimitante que foi passando de pais para filhos, que é mais ou menos assim, ó. A minha mãe, né, você poderia dizer, minha mãe dizia já no passado, mente vazia é oficina do diabo, e talvez você já ouviu isso. Então, às vezes a pessoa tem uma forma equivocada de acreditar e ela quer preencher a sua mente o mais rápido possível, sobrecarregar com pensamentos, porque ela tem uma crença autolimitante que se a mente dela ficar num silêncio, essa mente então vai ser oficina do diabo. E esse é o erro central, entretanto, em nossa experiência humana, que é compartilhada. E o erro de pensar que você é o seu pensamento
E nós temos então um workshop acontecendo dentro de nós que verdadeiramente é diabólico, ou seja, é como se a mente estivesse trabalhando incansavelmente. Isso totalmente é diabólico e não deveria existir isso. Você precisa de uma consciência pura, você precisa de um espaço, você precisa se esvaziar, você precisa esvaziar os teus pensamentos, porque senão você está sobrecarregando a sua mente. Lembre-se, você não é os teus pensamentos, você nem mesmo é o observador de seus pensamentos, embora isso esteja muito mais próximo de quem você realmente é. Então você não é os teus pensamentos e você acaba sofrendo por isso. Porque tudo isso, por que tudo isso é importante? Que eu estou te falando hoje à noite. Porque essa é a única maneira de obter controle sobre os teus pensamentos. Se você não fizer o que eu estou te falando, não tem como, entendeu? A única maneira é fazendo uso dessas 3 coisas, e depois eu vou recapitular com você no finalzinho dessa live. E se você deseja ser feliz, e quem entre nós, não é verdade, não deseja? Se você quer ser realmente feliz, você precisa aprender a administrar a sua mente o mais rápido possível. Caso contrário, isso será uma ameaça e vai ser como um gotejamento de uma torneira pingando dia e noite, constantemente através de um vazamento. Você pode ver, se você tem uma goteira pingando constantemente, ou uma torneira pingando constantemente, você coloca um balde de água e durante a noite aquele balde se enche. Então, se você realmente quer ser feliz, se você quer controlar a sua mente, se você quer controlar os teus pensamentos, passa por essas 3 dicas simples que transformam a história da tua vida. O problema em nosso mundo não é que não saibamos como pensar. O problema é que a maioria das pessoas, o problema que elas têm é não pensar e não saber como parar de pensar. Então, o problema não é como pensar, o problema é não pensar, ou o problema é como não parar de pensar. Porque tem gente, para você ter uma ideia, que vai dormir o cérebro da pessoa não descansa. Ele passa a noite inteira funcionando, a noite inteira trabalhando, a noite inteira está estourando dentro da pessoa. E isso é preocupante, não é verdade? E eu queria, nessa noite, que você realmente entendesse isso. E a gente falou aqui 3 maneiras de você controlar aí a sua mente e também os seus pensamentos, que elas são muito simples, elas são muito práticas, que podem transformar a história da sua vida. 3 maneiras de controlar a sua mente e também os seus pensamentos. E a gente falou das 3 maneiras, e as 3 maneiras a primeira delas, se você é uma pessoa religiosa, faça muito uso da oração, se concentre na oração, a oração vai te ajudar bastante. Só que mesmo pessoas que têm pensamentos acelerados ou muito pensamentos negativos, eles começam a orar e essa oração ela acaba se perdendo. E talvez isso já aconteceu com você. Se já aconteceu, coloque aí nos comentários. Você começa a fazer uma prece, você começa a fazer uma reza, uma oração e isso se perde, você se perde. Então você está muito sobrecarregado de pensamentos. Então uma prática incrível é a técnica da meditação. E eu falei de 3 tipos hoje aqui. Ensinei 3 maneiras para você. Faça uso diariamente da meditação, todos os dias faça uso. A segunda delas é observe os teus pensamentos, como que eles estão acontecendo. E da onde eles estão vindo. Qual é a origem dos pensamentos? Lembrando que tudo na vida tem uma origem. Ninguém nasceu com as dificuldades que você tem hoje. Ninguém nasceu com os problemas que você tem hoje. Então, lembre-se, observe os teus pensamentos. Faça o exercício pegando papelzinho e caneta e anote o pensamento, qual é o sentimento que gera, qual é o tipo de comportamento que gera ou qual é a parte fisiológica que está mexendo. E com o passar dos tempos, você começa a entender que esse pensamento ele não presta para a tua vida, ele não deveria existir dentro de você, você tira, né? Você elimina esse pensamento de você. E a terceira dica nessa noite, cultive espaço entre os pensamentos, ou seja, tem a ver aqui com a consciência pura. Então, esse é o momento então que você precisa se esvaziar dos teus pensamentos. É você começar a olhar para dentro de você
E uma das coisas que eu até já ensinei numa outra live é você dizer: eu não vou pensar em nada, se você não está conseguindo resolver. Que uma das maneiras é a atenção plena, né? É o desvio, é o congelamento. Então está vindo um pensamento negativo muito forte, muito ruim para a tua vida, você congela, você desvia, você tira. Então se está vindo um pensamento para a tua vida negativo, destrutivo, que te maltrata, que te machuca, você pensa em algo que te dá prazer, pensa em algo que te dá alegria, que poderia ser uma criança, que poderia ser um cachorrinho, que poderia ser um gatinho, e você desvia o foco e esse pensamento ele tende a diminuir. Está conseguindo entender? E uma outra maneira que você pode fazer no momento de desespero, quando os pensamentos estão muito fortes, te maltratando, te machucando, é você repetir. E você fala verbalmente: eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. E isso faz com que você consiga então ter esse espaço entre os pensamentos, em que a gente chama de consciência pura, ou seja, um determinado momento em que você consegue ter a consciência pura, e ela é muito interessante. Então, eu desejo para você um abençoado esvaziamento da sua mente, meu amigo e também minha amiga, e aprenda a fazer isso. Aprenda a controlar a sua mente, aprenda a controlar os seus pensamentos, aprenda a descobrir que a sua vida é muito mais rica em significado e a sua vida é muito mais feliz do que você imagina. E quando você aprender isso, você vai entender que existe sim uma oportunidade de transformação na história da sua vida. E você começa a entender que você não é os seus pensamentos, que apesar de toda luta, apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, apesar da ansiedade, apesar da depressão, apesar da dormência emocional, apesar das coisas ruins que vieram para a sua vida, sim, você entende que essa aqui não é terra de ninguém, que é uma mente incrível, que é uma mente especial, que foi dada por Deus para transformar a sua história, e você pode sim mudar a sua história usando o poder da sua mente. E ela é incrível, tudo que você planta nela floresce. Uma vida inteira você permitiu sementes ruins, uma vida inteira de forma voluntária ou involuntária você plantou coisas ruins que estão voltando para você, ou você deixou que plantassem dentro de você. E os vampiros emocionais, eles te maltrataram, os narcisistas te maltrataram e eles jogaram porcarias sobre você. Essas porcarias foram para dentro do teu aterro sanitário do inconsciente e foram levantadas pelas duas amígdalas que estão abaixo da linha racional, e elas potencializam a ansiedade, potencializam o medo, e essa ansiedade e esse medo se levanta, estoura pelo córtex cingulado anterior, porque o teu freio não está funcionando, e se não está funcionando, você precisa ativar esse freio. E você assista a live Como Curar um Cérebro Traumatizado. Eu ensino 2 técnicas para você fortalecer esse freio. E aí, se você não tem o freio, ele estoura na sede dos teus pensamentos, no subconsciente, que são, carinhosamente, eu chamo de biblioteca, onde estão os livros registrados de uma vida inteira, do ódio, da raiva, do ciúme, do sofrimento e de tantas coisas ruins, o seu estado de ansiedade, o seu estado de depressão, as lutas, os teus conflitos. E a sua mente entende que pelo fato de você constantemente estar pensando esses pensamentos, é porque você gosta deles e que você tem prazer neles, então constantemente ela está devolvendo para você o que você colocou dentro de você. Mas está na hora de você se levantar, está na hora de você reassumir o controle da sua mente, está na hora de você se levantar e dizer: basta, aqui quem manda sou eu sou arquiteto do meu próprio destino, eu sou o herói e a heroína do meu próprio destino, eu construo o meu futuro. Eu particularmente não acredito em destino, porque muitas pessoas que acreditam em destino, eles colocam a culpa da situação da sua vida em alguém, e muitas das vezes em Deus. E o destino somos nós que construímos com as decisões que nós tomamos, o passo a passo a cada instante. Então acorda para a vida, meu amigo. Não permita mais que a sua saúde emocional esteja controlada pelos outros. Não permita mais que a sua saúde emocional esteja cada dia sendo destruída. Mas levanta-te, entende? Não vai chegar lá no final da vida com 90 anos e olhar para trás e depois dizer: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então acorda. Lembre-se, ansiedade não é doença. Ansiedade é um estado. Ela pode levar a situações que envolvem transtornos que são reconhecidos pela medicina como doenças, mas tudo começa pequeno. E você está num estado de luta, você está num estado depressivo, e você pode sair sim desse negócio, porque não nasceu com você.
você pode começar a se libertar, você pode começar a arrancar de dentro de você a cada dia, transformando a sua história, fazendo uso daquilo que eu tenho ensinado. Vai diante do espelho e lembre-se, uma das coisas mais lindas que nós já aprendemos aqui, porque o mundo talvez te maltratou, o mundo talvez te machucou, o mundo talvez te jogou no chão, pisou no seu pescoço e disse que você não conseguiria, que você não pode. Mas quando você olha para isso, Deus, o Criador do universo, Ele permitiu que as pessoas que escrevessem um livro sagrado colocassem nesse livro a Bíblia, que você é imagem e semelhança do Criador. Ou seja, você não é porcaria. Então, se o seu marido está dizendo que você não presta, que você não tem valor, se a esposa está dizendo que você não tem valor, se a sociedade está dizendo que você não tem valor, se a igreja está dizendo que você não tem valor, se os filhos estão desprezando você, olhe para você, olhe nos teus olhos a cada dia, olhe no espelho, esses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas. Deus está dizendo através do livro sagrado, e Ele permitindo que ficasse lá, significa que é verdade, significa que tem valor, significa que é real. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é porcaria, você é imagem e semelhança de Deus. Fortaleça suas crenças fortalecedoras, a sua linha de valores. Se ame. Entenda, se você é um homem, uma mulher que está sendo maltratado por filhos, ou os filhos te desprezam, os filhos te abandonaram, quem veio primeiro? Eles sim devem e têm obrigação de te tratar bem. Se você olhar para a Bíblia novamente, a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Deus disse para os filhos, Deus disse para as filhas. Então não é você, pai, que está sendo maltratado, não é você, pai ou mãe, que está sendo desprezado, que tem que correr atrás de um filho que está tendo esse comportamento, é ele. E se ele não fizer isso, ele vai ter que um dia responder por isso, tá entendendo? Então não se despreze, não se desvalorize, não se desmotive porque um filho ou uma filha está te tratando mal. Mas se valorize, valorize o que existe dentro de você, valorize quem você é, e a mudança começará na história da sua vida. Se fez sentido o que nós conversamos nessa noite, compartilhe. Alguém pode estar precisando e lembre-se, você não é os teus pensamentos. Nós podemos sim transformar a nossa história fazendo uso de técnicas simples para reassumir o controle da nossa mente. E hoje a gente viu que é possível sim controlar a nossa mente e também controlar os nossos pensamentos. Mas depende de quem? Depende unicamente e exclusivamente de você. E eu termino essa live Ser de Luz dizendo para você que você não é os teus pensamentos, que você é muito melhor do que eles, e você pode sim reassumir a história da sua vida e depende de você. Estou aqui para te ajudar, e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Se você já compartilhou, gratidão de coração, muito obrigado, porque vai ajudar alguém que tanto precisa. Se você não fez, faça agora, nesse instante. Me despeço daqui de vocês, dizendo que os amo, e eu encontro vocês então na próxima live, lembrando que agora as nossas lives, antes era de sábado a quinta-feira, as nossas lives agora infelizmente são só 3 vezes agora por semana, devido a algumas coisas boas que virão pela frente, e devido aos compromissos que eu tenho agora nessa etapa da minha vida. Então elas acontecem elas acontecem sábados à noite, terças-feiras e quintas-feiras às 20 horas, tá bom? Então meu próximo encontro com você agora, de acordo com essa live, é no sábado à noite. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Não esqueçam de fazer a rotina noturna diante do espelho que vocês aprenderam aqui, ou deitados, se preparando para dormir. Que tenham uma noite especial e que vocês acordem com muita saúde emocional. Fiquem com Deus e até então o nosso próximo encontro.